aí, galera, mais uma aula, uma videoaula trazendo aqui para vocês sobre operações com frações. Já vimos subtração e adição, multiplicação e agora a divisão. Importante o assunto porque ele não envolve apenas o sexto, sétimo ano do ensino fundamental. Fração você vai ver até o final dos estudos, é importante saber realizar esse tipo de cálculo, né? E eu sempre digo que não existe uma só maneira de resolver os cálculos matemáticos. Eu vou explicar da maneira que eu mais utilizo, mas isso não significa que outras maneiras, por exemplo, que o teu professor ensinou está errada. Estou colocando aqui uma sugestão de como calcular divisão entre frações. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho aqui 3/5 dividido por meio. Fração é um tipo de número, tá? A gente já falou sobre isso, discutimos sobre isso. A fração ela indica partes de um inteiro, né? Então aqui eu estou fazendo operações com números que são partes do inteiro, tá? E também tem números inteiros ali, como a gente está vendo. Como é que eu realizo aqui? A ideia é o seguinte: eu copio a primeira fração, eu inverto a operação da divisão pela multiplicação. Como assim? Não é divisão de frações? Sim, você já vai entender por que eu faço isso. Aí, o inverso da operação divisão é a multiplicação. Vou fazer um pontinho aqui que representa a multiplicação. Invertendo a operação divisão pela multiplicação, eu posso inverter a segunda fração na posição do denominador pelo numerador. Como assim? Inverter no sentido de que quem está em cima quem está embaixo vai subir e quem está em cima irá descer. Eu inverti a posição dos números que estão na segunda fração, tá? Ou seja, quem era numerador passou a ser denominador e vice-versa. Então, faço agora a conta normal. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Pronto. Realizei a divisão entre 3/5 por meio, 6/5. Muito bem. A próxima aqui, a letra B, a mesma coisa. Eu mantenho a primeira fração, sempre a primeira fração, ok? Eu faço a inversão da operação, em vez de divisão, multiplicação, e eu inverto a posição da segunda fração. Sempre da segunda fração, apenas a segunda fração. E faço o cálculo. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. Repara que nesse exemplo, eu consigo, por exemplo, dividir o de cima pelo de baixo e obter um número inteiro, coisa que não conseguiria fazendo aqui, ó. Se eu dividir o 6 pelo 5, daria uma divisão decimal, resultado decimal, número quebrado. Mas aqui eu consigo dividir. Eu poderia, professor, dividir o 6 pelo 5? Sim. Se o seu professor pede, exige que você faça a divisão, mesmo que a divisão dê um número quebrado, um número decimal, você poderia fazê-lo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir o 12 pelo 2 e eu vou obter 6. Ou seja, a divisão entre 3 meios e 1/4, eu vou obter 6 como resultado. Certo? E aqui, professor, o que eu faço? É um número inteiro dividido por uma fração. Se por não ser fração isso te deixa um pouco em dificuldade, coloque o 1 aqui embaixo, porque o 6 ele pode ser representado por 6 sobre 1. Coloque o 1 ali embaixo e está resolvido o seu problema. Então já se tornou fração também, tá? E o método de resolver é o mesmo. Copia a primeira fração, 6 sobre 1, inverto a operação para multiplicação e inverto a posição dos números que estão na segunda fração. E aí eu realizo a operação. 6 vezes 2, 12. E 1 vezes 1,
1. Na divisão de 12 por 1, eu tenho 12. Ok? Aí está, mais um cálculo. Tem uma última aqui para resolver. Professor, agora, quem não é a fração é a segunda, é o segundo número. O número aqui é inteiro, não é fração? Pois você pode fazer o mesmo que fez você. Você coloca o número 1 aqui embaixo e não está errado. Porque 3 sobre 1 é 3. 3 dividido por 1 é 3. Então, eu faço a mesma ideia aqui, eu resolvo aqui também. Copio a primeira fração, mudo a operação, ok? E inverto a posição da segunda fração. Muito bem. Eu faço a conta normalmente. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 3, 18. Tá aí. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar mais uma situação em que ocorre muito em divisões de frações, tá? Por exemplo, eu vou colocar a letra E. Não tinha posto, vou pôr agora. Imagina a seguinte situação. Eu tenho 4 terços barra 2 quintos. Isso é muito comum acontecer. Ou seja, isto tudo é uma fração onde o numerador é uma fração e o denominador também é uma fração. Pois é. Como é que eu resolvo agora isso? Como é que eu resolvo essa situação? A fração por si só, ela é uma divisão. Então, se você tem qualquer número, por exemplo, aqui, isso aqui é uma fração. 12 meios é uma fração, né? Que é uma divisão, ou seja, 12 dividido por 2 é 6. Então, essa situação aqui, toda ela é uma fração, que tem como denominador uma fração, aliás, o numerador é uma fração, e o denominador também é uma fração. É o de cima dividido pelo de baixo. A ideia é a mesma. Nesse caso, eu copio a de cima. Como se trata de uma divisão, eu inverto a operação para multiplicação, ok? E faço que a fração de baixo inverta os seus dígitos. O 5 vai subir e o 2 vai descer. Muito bem. Você pode encontrar exercícios de divisão de frações dessa forma, assim, ó. Ou pode se deparar com uma situação como essa, que isso aqui também é uma divisão. E a regra é a mesma. Só que aqui eu copio a fração de cima vezes o inverso da fração de baixo. Ok? No caso, quando está assim, eu copio a primeira fração, inverto a operação para multiplicação e também inverto a posição dos números da segunda fração, como eu fiz aqui. Agora, eu faço a conta. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. Ok? Nesse caso, como não aconteceu aqui, por exemplo, nem aqui, por exemplo, aqui eu não poderia, se eu dividisse o 6 pelo 5, daria um número quebrado, né? O 6 não é múltiplo do 5. Aqui eu já consegui dividir e deu 6. Em alguns casos, eu não consigo dividir, assim, e obter um número inteiro. Como eu consegui aqui, eu dividi o 12 pelo 2 e obtive o número inteiro. Mas em outros casos eu não consigo obter o número inteiro na divisão, mas consigo simplificar. E já vimos isso em aulas passadas. O que é simplificar, professor? Simplificar uma fração é quando eu consigo encontrar um divisor comum para o numerador e para o denominador. A pergunta é, existe algum número que divide o 20 e o 6 ao mesmo tempo? Existe? Existe? Quem? Eu posso dividir o 20 e o 6 pelo mesmo número, pelo 2. E se eu fizer isso, vou obter a forma simplificada dessa fração. 20 dividido por 2 é 10, 6 dividido por 2 é 3.
e aí eu chego no resultado. O seu professor de matemática, ele pode colocar exercícios com divisões de frações e exigir no enunciado que você simplifique quando for possível simplificar. Então não basta chegar no final aqui da conta e acabou o exercício. Se você perceber que é possível simplificar, você simplifica. Se você perceber que é possível dividir, você podia simplificar aqui também? Poderia. Por exemplo, 12 sobre 2. Daria para dividir por 2 e daria para dividir por 2. Aqui daria 6 e aqui daria 1. Eu simplifiquei. Mas no final das contas, eu ia acabar como 6, como está aqui, porque 6 dividido por 1 é 6. Você poderia dividir direto e chegar no 6, como você poderia simplificar, chegar no 6 sobre 1 e depois dividir o 6 pelo 1. Toda vez que no enunciado de um exercício estiver, calcule o valor das divisões entre frações e simplifique quando possível. Então não basta você chegar aqui e dizer que terminou o exercício. Você deve dividir ou simplificar, como eu fiz nesse caso e como eu fiz nesse caso. Tá certo? Bom, chegamos chegamos novamente ao fim de mais uma aula. Agradeço a você que tem acompanhado o canal. Não se esqueça que se você não é inscrito, basta você aí apertar o botão da inscrição e tornar-se um inscrito e acionar o sininho, porque toda vez que tiver uma nova aula como esta, você vai ser notificado. E compartilhe esse vídeo com seus colegas, divulgue na sua escola, com seus colegas de escola, de sala de aula, e também dê o seu joinha para que fortaleça o canal dentro do YouTube. Muito obrigado e até mais.